Alô, alô, salve, salve, seja muito bem-vindo. Está no ar os Donos da Bola com tudo sobre o futebol mineiro. Everton Guimarães está de molho essa semana, está se recuperando. Então nós vamos tocando por aqui e começa a semana bem, hein? Vitória do Atlético, vitória do Cruzeiro, um empate do América que te falo que saiu bem barato para o Corinthians. Vamos mostrar aqui o nosso time de comentaristas, Elton Novaes, o Betinho do Fala Galo, tem o Stefano Marquezine e nós vamos então falar sobre tudo o que acontece no futebol mineiro. Tem venda do Shopping Diamond, está sendo votada, tem julgamento do Cruzeiro no STJD. Será que o Cruzeiro vai perder os 3 pontos da vitória contra o Grêmio? Essa história também a gente, claro, vai acompanhar por aqui. Vamos começar falando do jogo de ontem. Tá bem quente, né? Aconteceu há pouco tempo. O Atlético virou contra o Avaí. Aí, 2-1, golaço do Hulk. Empatou na liderança, 15 pontos, está junto com o Palmeiras, com o Corinthians. Vamos começar então? Ô Betinho, gostou do jogo? Ficou assustado com o primeiro gol, acabou sendo um erro de passe ali do Otávio, mas o Atlético pressionou e mereceu 2-1, poderia ter ficado até mais, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado mais uma vez, saudando o Stefano e o Elton aqui e a todo mundo que nos acompanha. Cara, achei o primeiro tempo moroso, o Atlético enfadonho, um Atlético teve a posse de bola como sempre, né? Quase sempre, o Atlético só teve uma partida esse ano que não teve o domínio do jogo, foi contra o Del Valle e venceu, mas o Atlético foi aquele time que não foi eficaz, não foi eficiente com essa posse de bola. Propiciou uma única jogada para o Avaí, que com o Morato chegou e fez o gol. O Atlético no segundo tempo, por ter mais talento, por estar empurrado pela própria torcida que está comportando de uma maneira de torcedor do Atlético, a torcida do Atlético ontem não pensou em ser analista de jogo naquele momento, tomou o gol, foi para cima e o Atlético virou a partida com a qualidade que tem. O Atlético venceu, está na briga, ninguém está dando show, é importante dizer isso, mas o Atlético pode ser mais incisivo, pode ser mais rápido e acelerar o jogo. Eu achei o time do Atlético no primeiro tempo muito nervoso, principalmente as principais peças do Atlético, sentindo um pouco nervoso, assim. Eu acho que a gente pode dividir o jogo de ontem do Atlético entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Dá para fazer uma análise dos dois tempos, né, Betinho e o Stefano também, que acompanhou. O que o Atlético mostrou no primeiro tempo foi um Atlético nervoso, ansioso para mostrar para o torcedor que tem uma grande equipe, é uma equipe que vai brigar pelo título. Parecia que estava explodindo isso dentro dos jogadores, que era, vamos fazer um gol rápido, a torcida veio, a torcida está com a gente, vamos fazer um gol rápido. E essa ansiedade acabou atrapalhando bastante o Atlético em campo. Já no segundo tempo foi aquele Atlético solto, o Atlético que está acostumado, o Atlético mais incisivo, o Atlético pisando dentro da área, criando as oportunidades. E aí vem o talento de um monstro que a gente tem que tratar ele dessa maneira. O Hulk é um absurdo o tanto de bola que o Hulk está jogando. E deu espaço, deu ali os milímetros para o Hulk pega e define. E outro cara que a gente tem que destacar muito, que eu creio que o torcedor do Atlético tem ele de forma muito querida. É o Sacha. O Sacha na temporada são 25 jogos que ele participou e 10 gols marcados. Olha o gol do Hulk, olha o tapa que ele vai dar. Olha o talento da criança. Deixa eu levar pro pé. Olha o tapa. Não, mas Ô, Stefano, você fez muito isso na pelada, acredito que você ainda faz. Como que explica para o pessoal em casa como que faz para bater na bola dessa maneira? Isso não explica, não. Isso aí é só na prática, lá na hora, no curto espaço, raciocínio rápido, não tem como explicar. Mas na verdade eu é poderia plágio do Luva de Pedreiro, né? Agora, eu vou só puxando um gancho nisso que o Elton falou, que é muito importante essa questão do Sacha, que isso é um acerto do Turco. Porque pra gente ficar apontando e criticando o que tá dando errado, o sistema defensivo do Turco, o Atlético tem tomado gols, o que mudou, o que caiu, a qualidade e tudo mais, isso aí é chovendo molhado, tá todo mundo falando. Agora, a gente precisa de começar a apontar os acertos. O desempenho do Sacha esse ano é 100% do Turco. Quem banca o Sacha como titular num momento desse é o Turco. A escolha pelo Otávio ontem, que falhou de fato, deu aquele passe, mas a escolha do Otávio, que era algo que todo mundo já vinha pedindo, quem bancou foi o Turco. E ele faz isso porque ele... Agora, se o Turco acertou no jogo de ontem, e no empate contra o Tolima, que ele deixa o Sacha no banco e faz um quarteto com o Rubens, aí ele errou nessa escalação? Só lembrando mais uma coisinha aqui desses acertos do Turco, que são importantes pra gente citar, desculpa, André, mas é o Rubens. Sim. O Rubens é o cara que o Turco tá dando oportunidade, não se hoje. Ontem eu vi algumas imagens do Henrique André, da Rádio Tatiaia, mostrando o Rubens sendo assediado pelos torcedores do Atlético
na saída do estádio. Se hoje isso está acontecendo, se ontem ele saiu com o nome gritado pela torcida do Atlético, é dedo do Turco. Então a gente, como o Stefano falou, a gente tem que apontar o que está acontecendo de errado, mas a gente tem que valorizar e muito a capacidade deles de ter olhado para o menino e falado assim, joga de lateral e joga de meia e joga de aberto no ataque. Está dando opções para esse garoto crescer dentro do Atlético, tanto na lateral esquerda, como no meio, como no ataque. Então é um jogador que tem que ser valorizado, o Atlético tem que cuidar muito bem dele. E o Turco que está dando as possibilidades. Então, bola dentro do Turco, parabéns, está dando oportunidade para o menino e com responsabilidade, deixando ele jogar, que é o mais importante. E isso, lá na frente, o Atlético vai colher frutos. Tive uma oportunidade de cobrir algumas partidas da base do Atlético. O Rubens é um excelente jogador. Era artilheiro daquele time, é um time muito bom do Atlético. E agora está tendo oportunidade como lateral, como meia, como atacante pelo lado, enfim. Está jogando realmente muito futebol, Rubens. Agora, eu quero entrar na polêmica. Do Tolima, o jogo contra o Tolima, a questão do Sacha não ter participado. Se ele acertou com o Sacha ontem, será que o Sacha não deveria ter sido titular contra o Tolima? Esse jogo contra o Tolima não é um jogo que eu aponto assim, o Atlético foi desastroso, o Atlético isso, o Atlético aquilo. O Tolima conseguiu anular peças importantes do Atlético e saiu muito bem no contra-ataque. E no momento que o Atlético toma o segundo gol, já era aquele momento que o Atlético estava num tamanho de desespero, né? Que tinha conseguido um empate 5 minutos antes. 5 minutos antes, o Atlético tinha conseguido o empate, viu a torcida crescendo, agora na empolgação, pegou e acabou tomando aquele segundo gol. Então eu não coloco muito assim, o Atlético foi desastroso na partida e acabou tomando esses gols. O Turco poderia ter colocado mais um jogador ali na frente. Cara, eu acho que ele mexeu nas peças que ele poderia, tirou o volante, tirou o lateral, ele fez diferentes alternativas ali para buscar a vitória naquela partida, mas aquela vitória, eu acho que aquela derrota, eu acho que a torcedor atleticano nem está muito chorando, está chorando porque perdeu a invencibilidade, muito tempo que não perdia dentro do Mineirão, mas em questão de posicionamento dentro do grupo do Atlético, nem fez muita diferença, o Atlético acabou tendo a 5ª melhor campanha. E você, Betinho, vai lá. Não, o que eu penso é que a gente precisa dissociar 2 momentos. Existe um momento ofensivo e defensivo. Sim. O Atlético tem problemas defensivos que podem ser corrigidos. E isso passa muito por um termômetro do time, que é o Alan. Quando você percebe que o Alan começa a tomar mais cartões ou que ele fica mais irritado, é que ele está sinalizando como uma febre que o time precisa de se proteger melhor. Então o Alan é esse cara. Talvez para mim seja o cara que, quando a fisiologia está ok, ele tem que jogar, ele é imexível nesse time, se existir esse termo. Então, o Alan é esse termômetro do time. O Atlético precisa de se proteger o castelo de Grayskull ali e começar a pensar de trás para frente, ser mais coeso, porque o ataque, como bem disse o Elton, é produtivo. O time que faz uma média de quase 2 gols por partida, tá ok. Os grandes campeões ganharam por 1-0. Então, o Atlético precisa de proteger-se defensivamente. E isso passa por proteger o Alan e dar subsídios para que ele esteja mais protegido. Agora, eu vou trazer uma fala do Turco Mohamed, que está sendo tão elogiado aqui, até para ver se vocês concordam com ele. Ficou muito satisfeito com a atuação. A gente já tem o Turco aí para falar com a gente? Vamos ver então o que o Turco falou sobre a partida de ontem. El equipo tuvo mucha intensidad, tuvo mucha posesión de balón, muchas terminaciones, muchas finalizaciones. Un error es parte del juego. Cometimos un error, pero lo más importante es que el equipo se levantó y pudo virar el juego. Entonces, hoy fue un gran juego, un gran juego. Hoy el equipo contagió de adentro para afuera a la torcida y eso fue muy importante. Y hicimos un gran partido y quedamos en la lideranza como queríamos, ¿no? Lo que estábamos buscando era eso, recuperar ese lugar y estamos tranquilos y esperemos continuar por este camino. Pois é, atuação perfeita, o Turco está bem tranquilo com o que ele viu ontem. Quero ver dos comentaristas se eles concordam daqui a pouco, porque você viu o cabelo do Turco? Arrumado. Não está perdendo cabelo, ele está tranquilo, tá? Agora, já eu ver aqui que está faltando. Então, por isso, eu vou chamar a solução para o seu caso seja nosso doutor Francis. E aí, Francis, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo? Satisfação em encontrá-lo mais uma vez. Toda vez que o doutor Francis vê, ele já olha aqui pro meu cabelo e fala. Faz a visita. Você já me avisou que está aguardando um momento, aquelas férias, então já estamos programando. Porque todo mundo quer
ver o André cabeludo. Isso está na enquete do Instagram. Depois eu vou mostrar para vocês. Está votando 99% quer, só 1% que não quer. E como é que é? Agora o pessoal não precisa ir mais para a Turquia? Não, acabou. Agora é o seguinte, você que deseja realizar o transplante capilar, entenda que aqui em Belo Horizonte nós temos um centro de referência em transplante capilar. Nós temos ali no Contorno um prédio onde nós temos a Clínica Rejuvenesce e um hospital-dia para os clientes da Clínica Rejuvenesce, onde realizamos diariamente transplante capilar. Transplante de capilar, transplante de barba, de sobrancelha, nós temos uma estrutura ao seu alcance. Então você que acha que o transplante capilar é algo distante, algo longe, acabou. Aqui você pode. Como que eu faço? Simples. Basta tirar essas fotos, como está agora na tela. Você vai tirar com o seu telefone mesmo a foto da lateral da cabeça, da nuca, do topo da cabeça e vai enviar para o nosso telefone, 31958000. Esse telefone é também um WhatsApp, 31958000. Ou então, com a câmera do telefone, aponta para o QR Code e já vai entrar em contato com a nossa, o nosso call center está lá, a nossa equipe médica está lá prontinha para atender. Vou falar mais, viu, André? Tá. Essa semana, agora no dia 15, na verdade, porque a Rejuvenesce não é só transplante capilar, nós realizamos toda a parte estética facial. E você que está aqui escutando, que tem interesse em realizar aquela cirurgia da pelinha que fica em cima do olho, né? A blefaroplastia, a cirurgia de pálpebra, dia 15 nós temos 4 vagas em condições fantásticas. 31958000. Dia dos Namorados está chegando. Ah, minha mãe quer, meu pai quer. 31958000. Momento especial para a solução que você precisa. Maravilha, doutor. Muito obrigado, prazer em visita, revê-lo. Um beijo para você e fiquem com Deus. Doutor, já tirei umas fotos, mandei lá, depois você avalia, meu Estou caso. aguardando. Muito obrigado, viu? Tá aí a solução, gente. Não tem mais essa história de vou pra Turquia. Tá aqui do lado. Extrema qualidade. A Rejuvenesce resolve o seu problema e não é só transplante capilar. Pessoal, a gente tá falando aqui do meu telhado que tá longe de estar perfeito. Agora, o Turco considerou a atuação do Atlético perfeita. Exagerou? Não, exagerou porque faltou chutar no gol depois que o Avaí perdeu o goleiro e tinha um cara com 1,74 embaixo da trave, né? Não, perfeito não foi porque tomou um gol. A gente não pode falar que uma partida que tem um problema. É lógico que a intenção foi boa, ele coloca o Otávio até para dar esse ritmo pro Otávio ser esse possível substituto do Jair, que não vem muito bem. Então, eu concordo plenamente com o que o Betinho disse. Isso aqui, o Alan hoje, gente, já falei isso aqui, repito tranquilamente, sem peso na consciência. Não faz sentido levar o Danilo para a seleção brasileira e não levar o Alan. Para mim, o Alan é muito mais jogador que o Danilo, mais completo, e esse ano está mostrando mais futebol. Então, só aí você já tem a noção do peso dele para o Atlético. Se não jogou ontem, a gente imagina que seja mesmo por uma questão de precaução, né, para não estourar, questões físicas. Agora, o Turco ele acerta quando ele bota o Otávio para dar ritmo, para depois poder jogar com o Alan e o Otávio. Ele acerta quando ele briga para manter o Sacha titular, e isso funciona, é prático, é eficiente. E ele só não foi um jogo perfeito porque teve esse erro, tomou um gol, e porque o time poderia ter feito muito mais depois que um goleiro que não é goleiro de ofício estava lá debaixo da trave. Agora falando do Alan ainda, só para a gente completar essa questão do Alan, que o Stefano falou muito bem sobre a capacidade do jogador, não só esse ano, né? A temporada passada do Alan era um absurdo, foi um absurdo. E na atual, é chover no molhado a gente pegar e falar assim, o Alan jogou bem. Pô, não teve novidade nessa análise aí. O Alan tem jogado muito bem todas as partidas. É um jogador assim, de extrema regularidade, né, Betinho? Totalmente. Vale dizer que o Turco falou também na coletiva, completando o que o Stefano está falando, que ele teve uma febre no dia anterior, por isso não atuou. E aí, atuação perfeita? Nada de perfeito, né? Não podemos... Você não gostou do primeiro tempo, isso já ficou claro na sua fala anterior. Pois é, mas o Atlético, animicamente, as pessoas querem ver resultados contra grandes embates, grandes adversários. Então, espera-se uma semana de um Atlético e Palmeiras que virá. Opa! E esse resultado, esse jogo que virá, ele faz parte desse imaginário, como o Atlético vai se portar. Só que as pessoas pensam que isso é linear, né? E esquecem que o Flamengo tropeçou contra o Ceará, Sim. que o Palmeiras perdeu para o próprio Ceará, né? Então, é jogo de futebol, gente. Não tem facilidade no Campeonato Brasileiro. O Avaí, se tivesse vencido ontem, estaria no G6, né? G6 para o G4, né? Então, é jogar a bola. E no domingo, então,
Atlético e Palmeiras, 2 times com 15 pontos. O jogo promete aí. Que partida, hein? Que partida. Eu acredito que a expectativa do torcedor tá naquela assim, é o jogo do ano, é o jogo da temporada, é o jogo do momento. Sempre eu gosto de trabalhar desse jeito, né? Sempre o próximo bom jogo, um jogo que você visa, um embate assim entre duas grandes equipes, você coloca como jogo do ano. Mas não é aquele jogo que vai representar o que vai ser o futuro de qualquer uma dessas duas equipes dentro da competição, ou fazendo ainda uma prévia para o que pode ser nas quartas de final, se o Atlético passar nas oitavas da Libertadores, se o Palmeiras também passar nas oitavas da Libertadores. É um jogo importantíssimo, valem 3 pontos, da mesma forma que os 3 pontos ontem contra o Avaí foram importantes. Então, o Campeonato Brasileiro é manter essa regularidade, é pezinho no chão, saber o que vai ser feito e entender o que pode se buscar lá. Às vezes, você com o pezinho no chão, um empatezinho, tá seguro, tá valendo, tá importante, segurou um pouco o Palmeiras, você garantiu um pontinho fora de casa, então tudo isso é valioso dentro de um campeonato de pontos corridos. O Atlético não vai ter o Guilherme Arana, assim como não teve ontem. Não vai ter o Godinho, mas o Godinho não tem atuado tanto, né? O Palmeiras não vai ter Danilo, não vai ter Gustavo Gomes. E o Atlético, desfalque. o Atlético deve ter a volta do Nathan Silva, né? Sim, que foi poupado ontem para não tomar cartão amarelo. Alan também. O Alan também deve ser outro jogador importante aí nesse retorno aí. E o Turco já disse ontem na coletiva que não acredita que venha a contar com o Vargas, nem com o Keno, que são jogadores talvez alguns minutos, muito importantes, né? Pela fala dele ontem, na fala dele ele dá uma afirmada que é difícil de contar. E aí lá no finalzinho da sonora, que a gente chama no jornalismo, né? Ele pega e fala assim, pode ser que alguns minutos. Eu não sei, vamos ver como que vai ser esse retorno. Tem o Dodô também, né? Outro jogador valiosíssimo para o Atlético aí, que pode ser fundamental, principalmente quando o Atlético não tem o Arana dentro de campo. Também pode estar voltando aos treinamentos com uma atividade mais pesada nesses próximos dias, para aí, quem sabe, tá ajudando o Atlético alguns minutos. Eu não espero desse Atlético Palmeiras um jogo tão bom, tão um jogo bonito. vistoso como foi Atlético e Flamengo lá na Supercopa. Sabe por quê que eu não espero? Porque eu acho que vai ser um jogo de estudo. Sim. Eu acho que tanto a gente já conhece, a gente já tá, principalmente a gente que acompanha aqui, a gente já sabe o estilo do Turco e já são 3 anos de Abel no Palmeiras, a gente conhece o estilo dos técnicos. Eu acho que eles podem até falar que não, mas eles estão pensando na Libertadores. Eu acho que vai ser um jogo de estudo ali. Faz sentido. A gente tá falando dos líderes... vai, não, eu só queria falar para vocês assim, que ainda acho o Atlético mais consistente nesse momento para disputar o Campeonato Brasileiro do que ainda os mata-matas. Ele precisa de administrar melhor essa questão defensiva, mas o que o Elton falou sobre o Palmeiras vale um arreda emocional. O Atlético não perdendo, jogando uma boa partida, ele dá um arreda emocional que faz isso mexer com o torcedor e com o vestiário. E psicologicamente, cara, não se ganha o jogo só em campo, se ganha com a cabeça. É também. Aquele jogo que pode até refletir mais pra frente, que totalmente, é o duelo de duas que equipes a cabeça gigantes. manda nessa questão. A gente tá falando dos líderes do Campeonato Brasileiro da Série A, deixa eu falar do líder da Série B. Cruzeiro voltou de Criciúma com 3 pontos na bagagem, e aí nós estamos vendo os melhores momentos da partida. Assim como no jogo contra o Sampaio Corrêa, o Cruzeiro ficou com um a mais muito cedo, né? 28 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, o jogo foi duro. Daqui a pouco eu vou trazer a fala do Pesolano, não ficou nem um pouco satisfeito, mas o jogo foi duro. O Cruzeiro acabou, então, voltando com 3 pontos importantes na bagagem, hein, Stefano? Justo, e antes que as teorias da conspiração comecem, expulsão justa do jogador do Criciúma. Sim, justiça. Revisado pelo VAR. Machucou, podia ter... Olha a entrada, não tem bola não, ó. Vem por cima. Como é que... Não. Pode tirar a tarde. Bicho. Nossa Senhora. É muito, muito pesado, expulsão justa. Você vê que o cara não reclama, eles entendem depois que foi uma situação justa. Não tem como. Ele quase quebrou o pé do... Pisou. O tornozelo ali, sabe-se como já continuou. Mas do jogo em si, concordo com o Pesolano quando ele fala que foi a pior partida do Cruzeiro nessa Série B. Foi. O time ficou com um a mais e não conseguiu impor a superioridade, não conseguiu achar espaços, foi um problema. Claro, isso vai acontecer, é sobre isso que o Pesolano tanto fala quando ele fala de oscilação. Esse time ele é limitado, ele vai oscilar, isso é um problema. Só que ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, e aí eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo, o Cruzeiro de 2020, de 2021, não ia ganhar esse jogo. Ele não ia fazer um gol nos minutos finais, ele ia tomar um gol nos minutos finais. Então, assim, até nisso a sorte virou. O Cruzeiro, o trabalho está sendo recompensado até quando não joga bem. Aí, esse lance aí, polêmico, né? Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre esse lance. Bateu na mão, de fato bateu.
o gol do Marcelo Hermes. Só que eu acho que tinha que mudar a regra, cara. A mão ali não faz o gol. Se o cara não tivesse um braço ali, aquela bola ia entrar, porque ela bate em tudo. É o combo, mão, barriga. Esse ângulo é o que tira a dúvida. Assim, eu acho que aqui é o bom embate, né, da gente pegar. Se eu tivesse numa peladinha, batendo bola, final de semana, alguém fizesse um gol desse jeito aí, eu ia reclamar pra caramba. Então imagine um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro, valendo pontos importantes. Foi justo. Eu acho que a posição do Marcelo Hermes ali, ele faz até um movimentinho, assim, né? Ele faz um movimentinho de miguezinho, sabe? Opa, se bater, bateu. Se encostar, encostou. Então eu acho que foi bem anulado. Foi bem anulado porque a regra fala isso. Então ela foi bem aplicada, mas eu acho que tinha que mudar essa regra. Eu tive assim, a curiosidade de entrar. Depois do jogo, agora eu tô indo pro YouTube, tá? Aí eu fico lá no YouTube vendo vídeo e tal. Eu tive a curiosidade de ver o vídeo do pessoal de Criciúma, que tava fazendo a transmissão do jogo. Eles acharam a expulsão justíssima. E o gol, naquele lance fechado ali, ele fala, não, bateu na mão. Ele dá um soquinho. Ele dá uma manchetinha de gol. Então, se o cara que é Criciúma fanático, Cavoeiro fanático, aceitou. De fato, pega na mão isso aí, eu não contesto. Eu contesto a regra, porque eu acho que não foi... Não faz diferença. O cara não ter mão ali, não ia fazer diferença. Que a mão para auxílio, cara. Aquela mão a mão de rebate. Bateu de relance. Num lance rápido. Mas agora ali eu acho que foi até de caso pensado, sabe? Marcelo Hermes faz um movimento assim de dar uma batidinha. Mas esse momento do Cruzeiro é um momento que tem que se destacar e muito, né? Já são 22 pontos em 27 possíveis. É isso? Eu tô bom de matemática? Porque quando a gente faz jornalismo, a gente mata as aulas de matemática. 9 rodadas, 27 pontos. É isso. Por favor, por isso que a gente perdeu 5 pontos. Por isso que a gente faz jornalismo. Isso, por isso que a gente faz jornalismo, porque a gente fica na dúvida nesse momento em uma conta tão simples. Para fazer, cobrir coisa que envolve número. Ainda bem que eu acertei o número, né? Então, em 27, 22 pontos possíveis. Na temporada passada, o Cruzeiro demorou um turno inteiro para alcançar 21 pontos. Sim. Então, isso tem que ser muito valorizado. Como o Stefano falou também, destacou ali a respeito do time de 2020, o time de 2021, que tomaria gols assim no final do jogo e não faria. Eu vi aquele time de 2020, 2021 como o ponto do desânimo. Ele chegava e falava assim, estamos representando o Cruzeiro, estamos tentando, estamos lutando e não conseguimos fazer gol. Que tristeza. Aí eles abaixavam a guarda e tomavam. Esse time, o Pesolano, ele trabalhou tão bem com a cabeça desses caras que eles estão entregando tudo. É muita vontade, é muita entrega e isso que está fazendo a diferença. É claro que vai ter um ponto do campeonato que esse time que entrega tanto, que se entrega tanto em campo, dando 100%, numa hora a turma vai estar com um tanque com 70%. Então, o torcedor tem que entender que uma hora a situação não vai ser essa de tamanha força, de tamanha resistência, porque a perna vai cansando, né, Betinho? Né, Stefano? Vai sentindo. Mas é uma questão de automatismo. Quando você começa a repetir os movimentos, o Cruzeiro joga muito num 3-4-3 ali, que se protege, e aí ganha superioridade numérica atacando em alguns momentos e se recompõe rapidamente. Isso faz com que o time tenha segurança. E às vezes, muitas vezes, o jogo não é brilhante, mas é necessário para poder ter consistência. Quando um time começa a ganhar muito de 1-0, comecem a achar isso muito bom. Isso é sinal de consistência. Agora, vocês falaram muito sobre o Pesolano. O Pesolano não ficou muito satisfeito, não. Muito pelo contrário, na verdade. Até achei que ele pegou pesado, mas quero ouvir a opinião de vocês. Vai lá, Pesolano. Hoje não tivemos uma boa noite. Hoje foi, a mi parecer, foi um dos piores jogos de esta Serie B que venimos jugando. Eu acho que é um dos piores jogos. E nada, mas essa energia que eles generan día a día, como entrenan y todo, lo que es el equipo dentro y fuera del campo, generó que apareciera ese gol de la nada, ¿no? Eu achava que podíamos jogar hoje 2 días seguidos y no íbamos a hacer un gol. No estaba claro, no ficaba claro nunca la jugada. Virábamos lento la bola y eles estaban jugando a otra velocidad. Estaban marcando más, estaban muito mais aguerridos y nós não conseguíamos estar no campo com essa velocidade de ir a buscar o jogo. Pois é, o Pesolano ficou na bronca. É pra tudo isso, Elton? Porque assim, o Cruzeiro teve muita dificuldade e eu sinto que às vezes falta ali qualidade mesmo no setor ofensivo, o cara que desequilibra. Pô, André, vamos entrar no meme, né? Se o Pesolano falou, quem sou eu pra ir atrás nessa e contra ele? Pesolano, se o Papa falou, tá falado. Mas eu acho que ao longo da temporada o Cruzeiro fez alguns jogos piores. Mas eu vejo isso como uma estratégia mesmo de motivação. Ele tá batendo no hoje.
Ele não quer ficar pensando, lá atrás, no início do campeonato, o Cruzeiro fez um jogo muito aquém da capacidade. Ele trazer para o momento, para a atualidade, falar assim, hoje não gostei da partida por causa disso, e foi a pior partida do Cruzeiro na temporada. Que aí o jogador vai para casa pensar e refletir em cima desse momento, para fazer melhor ali. Porque quando ele joga lá no passado, fala, teve jogos piores, isso. Mas a reclamação dele vem muito pelo fato do Cruzeiro jogar tanto tempo com um homem a mais e não ter conseguido dominar, que normalmente a gente vê um Cruzeiro mais dominante. Então essa foi minha visão em cima desse momento que viveu, que tá da fala, né, do Pesolano. Daqui a pouquinho eu quero a opinião de vocês também sobre a fala do Pesolano. Vamos falar do julgamento do Cruzeiro no STJD. Ainda não começou. Será que vai perder os pontos da vitória contra o Grêmio? E tem também a votação da venda do restante do Shopping Diamond, que está rolando no Atlético hoje e amanhã. Mas antes, deixa eu falar para você sobre esse maravilhoso condomínio que está aqui, ó. Esse maravilhoso condomínio que é o Vila da Serra Residencial. São lotes de 1.000 metros quadrados que ficam só a 5 minutinhos do centro de Igarapé. E aí tem portaria, muro de segurança, calçamento, água canalizada, energia elétrica e as obras estão aceleradas. Gente, eu tive lá, é uma linda vista, maravilhosa, para o cartão postal de Igarapé, que é a Pedra Grande. Topografia é excelente, as paisagens são exuberantes e é tão perto de Belo Horizonte que você pode fazer igual o Everton Guimarães faz. Você pode morar no seu sítio. Eu fui lá na casa do Everton Guimarães, é um sítio, né? Não é casa. Alpaca, lhama, cachorro, piscina, fantástica a casa dele. Então, 4 mil metros quadrados, porque ele comprou 4 aqui, né? Então, 1.000 metros quadrados é o lote. Totalmente financiado. Você vai ligar agora na RAM Negócios Imobiliários Brasil e eu tenho certeza que você vai me agradecer por essa dica. Tá aqui o telefone, então, na nossa taxa, 2523-4600. Se preferir no WhatsApp, o plantão é 24 horas. 99210-7779. Então, entre em contato e mude de vida. Tenha aquela vida com mais tranquilidade, qualidade de vida maior, viva numa fazenda pertinho de BH e com essa vista exuberante, confie que é sensacional. Então, eu prometi que vocês iriam analisar essa fala do Pesolano. Pegou pesado, Betinho? Foi um jogo tão ruim assim do Cruzeiro e a gente pode falar que o Cruzeiro ganhou 2 pontos, deu uma sorte assim? Como é que você viu? Pois é, fazendo uma analogia com o Galo do ano passado, quando o Atlético começou a ter uns 1-0, o principal era ter consistência defensiva e isso foi criando ao longo da caminhada. No caso do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro não está preocupado em dar espetáculo nesse momento. Ele está querendo consistência defensiva e que um time ganhe de 1-0. O Cruzeiro não dá espetáculo nem de longe. O Cruzeiro faz más partidas ruins tecnicamente, mas o Cruzeiro começa a repetir movimentos e tem um treinamento eficaz ali do seu ponto de vista tático e isso vai fazendo o quê? Com que haja confiança, ou seja, sai uma peça entre a outra, ela sabe o movimento coordenado que ela precisa fazer. E o torcedor do Cruzeiro quer 1-0 e um time coordenado. É subir para a Série A, esse é o objetivo. Sem show e sem vender um falso produto. É isso. Sem dúvida. E, Stefano, você acha que falta peças ofensivas, peças que possam desequilibrar um pouco mais? Porque, assim, para mim, já hoje, é titular absoluto do Cruzeiro. E olha que, assim, ele precisa melhorar aquela último passo, tomada, né? De decisão. Mas assim, é um jogador que tem 1 contra 1. Ninguém tem no Cruzeiro praticamente. Daniel Júnior, que agora, inclusive notícia importante, né? Daniel Júnior voltando a trabalhar como profissional, contrato renovado. Então o Cruzeiro ainda carece desse tipo de jogador. O que você acha? Não, e um dos pontos importantes, inclusive, puxando o que você trouxe sobre essa questão do Criciúma estar com 1 a menos desde o primeiro tempo, o Cruzeiro ontem estava sem a sua principal peça de saída de bola. Zé Ivaldo. Sim. Você é a principal. Porque ele é o cara que tem a qualidade, que ele é um pouco acima dos demais, ele tem essa técnica, ele carrega, ele abre o espaço. Então eu tenho certeza que o Zé Ivaldo nesse jogo ele faria a diferença. Ele aumenta o nível técnico. E da mesma forma, você tinha poucas opções no ataque. Eu concordo com você, o Jajá é titular, mas faltou um Rafa Silva, que entrou muito bem. Verdade. Que faz falta, porque ele tem uma expertise ali de jogo, ele tem uma noção de espaço, ele aumenta o nível técnico. O próprio Daniel, que não está completo ainda, não está pronto, mas ele, nos poucos minutos que joga, ele consegue bagunçar a cozinha ali. Então eu acho sim
que o Cruzeiro ontem ele jogou no limite técnico dele, normal, não vejo um grande problema nisso. É o que o Betinho falou, é o que tem, é com o que vai jogar pelo menos até a janela, a gente não sabe como é que vai ser as questões dos reforços. E não tem muito mais. O Pesolano, ele obviamente, ele fala muito disso para manter os pés no chão, para manter a torcida dentro desse contexto. Olha, vocês têm que entender, a torcida do Cruzeiro precisa de entender que não vai ser fácil assim. Essa sequência de vitórias, ela é atípica. É claro que isso é fruto de um trabalho, mas ela é atípica. O Cruzeiro vai oscilar. Daqui a pouco entra uma derrota, um empate e vai ser preciso absorver isso porque o time tem limitações. Isso é claro. Não tem de onde tirar mais desses jogadores. A impressão que eu tenho é que tá no limite, assim, no limite positivo. Sim, parece que o Pesolano tem o máximo que ele... Ótimo. Isso é ótimo. Do ponto de vista do treinador... Foi o que eu coloquei aqui, mas uma hora o tanque da turma vai estar um pouco mais vazio. Então tem que estar preparado também para um momento de oscilação, um momento mais dificultoso dentro do Campeonato Brasileiro. E isso faz parte. Não dá para se manter lá no alto, principalmente na Série B, que é tão pegada, tão disputada. E vai ser assim. Um monte de gramado ruim. Exatamente. Ô Betinho, queria falar um pouquinho sobre a tabela. O Cruzeiro tem 22 pontos. O segundo colocado é o Vasco com 17, ou seja, 5 pontos em relação ao segundo colocado. E aí, com o resultado do Grêmio ontem, o Grêmio chega a 13 pontos na quinta posição. Ou seja, no G4, o Cruzeiro está a 9 pontos. O Cruzeiro está a 3 rodadas da quinta posição. Vai se consolidando, pelo menos nesse início de campanha. Uma campanha folgada até, né, para conseguir esse acesso. Isso é igual a redação no Enem. Você tem que saber para quem você escreve. Então, o Cruzeiro está sabendo jogar o campeonato como deve ser jogado nesse momento, para poder gastar o excedente lá na hora que todo mundo estiver cansado. Então, o Cruzeiro está fazendo aquilo que ele pode fazer tecnicamente e aí ele vai precisar se reforçar talvez agora na janela e tal, mas é isso, é soltar, ganhar pontos, gordurinha, né, como é dito, e caminhar. São 73,33 com dízimo periódico. Então, o rendimento do Cruzeiro tá muito bom para esse momento. E aqui, o Ronaldo tá feliz, né? O Valladolid subiu. Agora ele pode focar no Cruzeiro mais um pouquinho, dar um pouco mais de só atenção pro Cruzeiro. Quase olhar bateu o mercado. Campeão, cara. Foi rodada emocionante da Série B da Espanha, hein? Foi uma confusão. Foi engraçado demais, cara. O torcedor do Cruzeiro no Twitter acompanhando a Série B Valladolid, engajando. Como é que dá conta, né, de acompanhar duas Série B? Já é um sofrimento. Já é difícil acompanhar uma, aí tá pegando e gastando sofrimento. Lanterna. E teve um momento da Série B da Espanha que tinham 3 empatados com a mesma pontuação e o que estava decidindo era o confronto direto, porque lá o critério de desempate é o confronto direto. Então foi uma confusão só. Mas é isso, agora o Ronaldo pode focar no Cruzeiro, a gente espera que ele faça isso, porque a situação aqui é um pouco mais complicada do que lá, né? O Valladolid já tem a casa arrumada em questão financeira, enfim, tá tudo encaminhado lá. Agora ele tem que focar aqui e sim, precisa de quando a janela abrir, ele tem atenção para reforçar pontos específicos. Ô, Stefano, isso só mostra o tanto que o torcedor do Cruzeiro está em lua de mel mesmo com o clube, com a instituição, algo que estava dolorido no torcedor do Cruzeiro nos últimos 3 anos, mas quando você vê o torcedor do Cruzeiro fazendo as brincadeiras com o Paulo Pesolano, né, na questão de ele é ruim, não elogia, ele é péssimo. Que é uma brincadeira mostrando o tanto que ele tem sido importante, já é uma brincadeira divertida, legal. E quando você vê o torcedor do Cruzeiro gastando energia para ir lá, vamos torcer para a equipe do Ronaldo lá na Espanha, vai subir e parece vestindo a camisa mesmo, repostando as coisas, mostra que o torcedor do Cruzeiro está vivendo um momento leve. Um momento que pode se dar ao luxo de estar torcendo para uma outra equipe num momento de dificuldade e que deu certo. Acabou de chegar uma informação quente sobre o Cruzeiro no STJD. Vamos trazer aqui em seguida, só vou dar um recado antes, porque o torcedor do Cruzeiro está com a calculadora na mão, fazendo as contas para o acesso. Você tem que estar com a calculadora na mão também. Estou falando de você que está sofrendo para pagar as prestações do seu carro, moto, caminhão. Presta atenção nesse recado, que na verdade é uma verdadeira prestação de serviço. Quando você olha para o seu carnê, você tem a impressão que comprou um carro, mas na verdade está pagando 2. As parcelas estão muito altas, atrasadas, o banco está tirando o seu sossego, aquela ligação chata. Tem uns horários aí que o pessoal liga que eu vou te contar. Seu veículo está com busca e apreensão, não devolva para o banco. Vamos dar um basta aí, virar esse jogo. Ligando agora para a Solução Consultoria, você pode diminuir imediatamente suas parcelas. Sabia disso? Então vamos lá.
2566-2701. Inclusive, esse telefone é fixo e também é o WhatsApp. Isso mesmo, você pode mandar sua mensagem, tem o QR Code na tela, então todas as informações estão aqui, do jeito que você preferir. Você pode quitar sua dívida com o banco, recebendo de volta até 80% do que pagou a mais. Isso mesmo, muitos telespectadores conseguiram essa devolução dos 80%, além de reduzir aí o valor da sua prestação imediatamente. Então, 80%, gente, pelo amor de Deus, do que você pagou a mais, entendeu? Então é muita grana para você deixar para trás, não é mesmo? Então você paga em dia, e o que já quitou, inclusive, do seu financiamento, não tem problema não. Você pode receber o que você já pagou de juros abusivos e, claro, que segue pagando. Então vamos lá para o telefone, 2566-2701, é telefone fixo, é o WhatsApp, não tem desculpa, procure os seus direitos, que a gente está falando de dinheiro, está um momento difícil, então o dinheiro é muito importante, faça valer, não pague juros abusivos. Vamos falar então do Cruzeiro? Diz que tem informação quente. Pessoal, julgamento adiado. Teve um recurso, Cruzeiro então. Foi um recurso de quem? O Gabriel até me falou. A advocacia do Cruzeiro entrou com um recurso. Então, adiado esse julgamento. O Cruzeiro tem o risco ainda, né, de perder os 3 pontos da vitória contra o Grêmio. O Cruzeiro está montando uma defesa com muitos elementos. Tem a questão de ter postado durante o jogo mesmo, postou nas redes sociais, pessoal, para com isso e tal. Homofobia não tem espaço no futebol. O próprio Ronaldo, numa live, falou sobre isso, tenho certeza que isso vai aparecer na defesa. O Cruzeiro está tentando se precaver, né, Stefano? Até para não ter essa perda. André, tá na hora de mudar isso aqui, né? A gente tá falando disso em pleno 2022, chega a ser até triste, porque, cara, não é piada, não é engraçado, não ajuda, não empurra seu time em campo, não atrapalha o adversário, não faz diferença nenhuma, a não ser para inflar o ego de alguns poucos homofóbicos que ainda insistem em achar que podem fazer o que estão fazendo nesses espaços. Então, não é piada. Acho que o julgamento em si vai acabar não tendo a punição maior, né, que é a perda de pontos, mas acho que uma multa é bem-vinda, enfim, o risco, né, deixar bem claro, olha, se for reincidente, vai perder, não tem discussão, não tem balela, e está na hora de a gente começar a punir isso sim, e se o torcedor acha que o clube não tem culpa, o clube ele tem que pagar para esse torcedor poder ter esse tino de mudar a cabeça, porque, gente, não dá para aceitar mais, não é engraçado, não é piada, não é música, não é divertido, não é da cultura, o futebol não está a parte da sociedade, então tá na hora de a gente mudar isso, a gente tem que ficar falando isso toda hora, é até chato. Eu acho que a bomba uma hora vai ter que estourar mesmo, a punição ela vai ter que estourar para alguém, né? Então a gente vai ter que aguardar aí mais um outro julgamento, um novo julgamento, mas que uma hora essa bomba vai estourar. A bomba no sentido de punição mais incisiva, mais pesada, para o torcedor sentir, para o clube sentir na tabela. Porque às vezes quando pega e fala assim, vai pagar uma multa de 100 mil. O torcedor não está nem aí se o clube perdeu 100 mil reais, não está nem ligando para isso. Vai lá e vai gritar de novo, vai falar alguma coisa, vai fazer algum tipo de gesto que a gente tem visto também acontecendo. Então, isso vai acontecer. Mas uma hora vai vir a punição, que é aquela assim, perdeu 3 pontos, perdeu 6 pontos. Perder ponto para time que está buscando subir para a elite do Campeonato Brasileiro, para times que estão disputando título, queda na tabela. Então, gente, está na hora de parar com isso. Como o Stefano falou, estamos em 2022. Refletir, pensar no próximo, ter mais empatia e entendimento de que isso é uma tremenda de uma burrice. Ô Betinho, já se foi o tempo também que o torcedor falava, não, multa, é uma empresa, todo real pro Cruzeiro, tá fazendo muita diferença. O Ronaldo tá cortando o que ele pode, o que ele não pode, a equipe dele, e o pouco dinheiro que entra já tem destinação, tomar uma multa também, o clube não tá comemorando nem um pouco, né? Pois é, mas isso é uma questão de inserção cultural, claro. Né? Como o Stefano falou, já passou da hora, mas isso também tem que ser bem pensado para que doem todo mundo, né? E mais que isso, que sejam responsabilizados CPFs de quem faz isso, né? O clube está trabalhando ali para ganhar seus pontos, se reerguer. Todo mundo está batalhando, trabalhando, o massagista trabalhando, o cara que corta a grama no CT está trabalhando para perder ponto por uma situação dessa. Então, assim, a gente precisa repensar isso e fazer esse trabalho de uma maneira mais longeva, sem muito discurso e mais prática. A gente precisa de tornar isso uma prática da nossa convivência. A gente precisa aprender a sentar-se à mesa com quem pensa diferente e não ficar só nas nossas bolhas. A gente precisa estourar essa bolha e não lacrar.
A gente precisa deixar o espaço aberto ao diálogo, não esgotar. O importante nas discussões não é esgotar o assunto, tampar. É abrir o espaço para que a gente continue os diálogos. Fazendo uma analogia aqui, né? Nem uma analogia tão boa, mas o início das punições das equipes que deviam, ninguém mais está devendo, porque perde ponto, porque fica sem inscrever jogador. Antigamente o time ficava... O Atlético chegou a ter quase o Vitor como o maior ídolo da história e tudo, e não tinha pago ainda. É uma coisa que está mudando, uma cultura péssima que está mudando, muito pelo Cruzeiro ter perdido 6 pontos. Enfim, o Santos ficou sem registrar jogador. Essas punições estão mudando aí essa realidade. E é a cultura de um cuida do outro. Cara, Exato. Você não vai fazer isso não, você vai ser identificado aqui agora, entendeu? Isso é Porque importantíssimo. Isso aconteceu muito com arremessar objeto, né? Sim. O cara arremessava objeto, os torcedores já pegavam, ele aqui, ó. Já pega o cara na hora. Nós temos que fazer Tem que isso. mudar, Tem que ser talvez em alguns momentos, até pela dor do cara sentir que ele não vai poder fazer o entretenimento que ele gostaria. Vamos mudar para melhor. Inclusive, você quer mudar para melhor é ter o lazer da sua família garantido. Eu tô falando do Aquabit, que é o maior parque aquático de Minas Gerais. O Aquabit vai ser o maior parque aquático do nosso estado. Ele é localizado só a 10 minutinhos de BH, é isso mesmo. O Aquabit vai ser o maior complexo de lazer e turismo de Minas, com piscinas aquecidas, toboáguas radicais, toboáguas também para as nossas crianças, não os pequeninos, tirolesa, vai ter muita atração. E aí é feliz de quem tem a cota, né? Claro, chegando o dia dos namorados então, eu que não sou bobo vou estar lá no chalé, tranquilo, com a Camila, minha esposa. Sou bobo não, ano que vem já estou lá. Imagina que bacana. Então você vai curtir a maior praia artificial do Brasil, uma das maiores da América do Sul. A lâmina d'água da praia artificial, só para você ter uma ideia, ela tem o tamanho destinado ao gramado do Mineirão. Pensa nisso. Totalmente sensacional, legal demais ter uma praia como essa. E no dia 11 de junho vai ser concretada, então, essa praia, que é a maior praia artificial do Brasil. É isso mesmo, galera. Os motores da geração de ondas são incríveis, serão instalados logo em seguida, é coisa de louco. O pessoal lá do Aquabit não brinca em serviço, não. Já estive lá. O empreendimento está entregando tudo o que promete. Nunca é demais repetir, hein? Parabéns para quem acreditou no projeto e garantiu a felicidade da família por 50 anos sem pagar mensalidade. Aquabit, trazendo praia para Minas Gerais, é isso mesmo. Olha só, na volta do Donos da Bola, a gente vai falar sobre a venda do Diamond. Tá rolando, inclusive está bem adiantada, talvez hoje mesmo já tenha esse resultado, nós vamos trazer aqui. Tem ainda o América, que conquistou o empate, mas eu tô mais para falar que o Corinthians conquistou o empate. Daqui a pouco, depois do intervalo, não saia daí. Estamos na live, pessoal, estamos no YouTube. E aí, ô Betinho, eu tô até abrindo aqui para acompanhar o chat. O pessoal tá fazendo, sempre tem uma brincadeira, né? E aí o pessoal tá falando que você parece muito com o personagem do Stranger Things. Ixi, eu confesso que eu só vi a primeira temporada. Cara, eu tenho alguns problemas. Criança fazendo papel de adulto e superpoder são coisas que me perdem. Você é muito amargurado. Me perde. E aí o pessoal falou, como é que é o nome do personagem, ô Gabriel? Eu não consegui ver. Fred... Ele tá picando. Pensa. Não, a gente vai... Ele vai abrir, aqui, ó. Vamos descobrir Parece? Não, gente. Eu não acho que parece, não, gente. Não parece. Já me chamaram É de o óculos, gente, é o óculos. já me chamaram de Talvez pelo óculos, né? Patropi, Raul Seixas, já fazem de Raul tudo. parece. Fazem de tudo comigo, Raul Stefano. pode ser. O Raul pode ser. Raul pode ser. Fazem de tudo. Talvez o Raul Seixas Raul pode Seixas pode lembrar ser. mais um pouquinho. No final, se você aguardar aí, vai ter uma palhinha. Vai ter uma palhinha. Tô tentando ver outra aqui vez, o nosso... Tô tentando ver o nosso chat aqui, mas ele é sempre... Ele fica muito nessas provocações Muito dinâmico. e tal. Por enquanto eu não tô vendo nada que dá pra... já que, ó, uma fala legal, que é o assunto que a gente vai voltar, que é a fala do Manuel Guzmão. Já Grande tem Manuel. 196 votos sim e nenhum não.
Daqui Então, a pouquinho a gente vai estar venda batendo vai papo sair, sobre né, isso. Betinho? São Não tem muito 2 segredo, terços, não. né? E ninguém tá tendo coragem de votar não nesse negócio. Quem vai ser o premiado, né? Quem vai chegar lá e não. Ó, apareceu um não aqui. Opa, não fui eu. Da outra vez a gente fez a boca de urna disso aí, cara. Os caras ligavam pra gente pra poder E aí? saber. Não, tava com a margem de erro certinho, né? Que ao contrário deles que faltaram as aulas de matemática aí, eu participei de alguma. Pulei todas. Mas o Betinho já tinha, antes mesmo, você já tinha bancado o número. E tem legal. Isso aí vai acontecer. Essa aí que não teve nem graça de fazer. Ô, Betinho, você fez as brincadeiras com o pessoal que você é engenheiro, né? Você domina os números. Ah, um pouquinho. Formação. Um pouquinho, tá? Não, perto da gente, você Não. Verdade, gente, Verdade, você- 9 vezes 3 a gente ficou na dúvida. Nossa. Faz comigo não, a gente tá com mal de vergonha. Não. Vocês não ficarem em dúvida, não. Vocês Quanto são tempo muito nós temos ainda? Mas um Nós abraço pra temos todo um mundo minuto que e pouquinho. Pessoal, vai participando do chat. Estou com o chat aberto aqui pra gente trazer aí, às vezes, dúvidas. Quer fazer uma pergunta? Betinho lançou um livro super bacana na sexta. Muito bom. É a Cachorrada Venceu. Cara, esse Eu acho nome é sensacional, cara. maravilhoso. Quando você pega uma coisa pejorativa e transforma em positiva. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Mostra pra A gente aí, ó. ilustração é maravilhosa. Mostra lá, ó. Ó, A que ilustração foi, quem da- fez foram os 2 vencedores do Manto da Massa aqui, Manto 1 e Manto 2. Mostra a ilustração atrás, que ela é E atrás maravilhosa. é cara. o Tineco São Penido, personagens, que fez personagens do... da vida do Atlético, cara. Eu acho sensacional. Cara, que legal. Que legal, cara. Que E legal. além disso, o cara que compra tem... Aqui, ó, o goleiro de boné, Goleiro ganha de uns boné. cards, tá vendo? Aí tem o Ever, É isso, o goleiro de boné. boné, o Aleph. Aí, dá pra mostrar aqui? Mostrar, olha só. Goleiro do Afogados. Eu lembro do Afogados. Pro torcedor aí que acha que o Afogados foi um drama. Aí, ó, nada. ele virou, foi ídolo. Mudança, Tem que fazer do mudança de limão e chave. limonada. Pessoal, vamos voltar pra TV. Estamos de volta, daqui a pouquinho nós vamos falar da venda do Diamond, a votação já está rolando. Mas antes, deixa eu falar, gente, o friozinho chegou com tudo, né? E nada melhor do que chegar em casa, depois daquele dia cansativo de trabalho, e aí você deita aqui, ó, num colchão maravilhoso desse, quentinho. E aí, claro, para você que gosta de conforto e qualidade, a Oriental Medic lançou uma promoção para você. Na compra desse colchão, nós vamos mandar o edredom e 2 travesseiros, é isso mesmo. Então não perca tempo, ligue 0800 038 2000 ou mande um WhatsApp para 992160262. A Oriental Medic desenvolveu a tecnologia Ultrafor X. É o mais avançado sistema de conforto e correção postural do mundo. Se você sente dores nas costas, tem artrite, artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, o problema é o seu colchão. Então você tem que trocar pelo melhor do mercado e o melhor do mercado está aqui. 0800 038 2000, 992160262. As camadas têm densidades diferentes de espuma, vão alinhar sua coluna corretamente, evitar as dores. Então tem colchão com vibromassagem, mais de 1000 tipos de massagem, enfim, tem com massagem, tem sem massagem. Você vai achar o colchão certo para você aliviar o estresse, induzir o sono profundo, proporcionando, claro, aquela noite super agradável de sono. Vou passar então os telefones 0800 038 2000, 992160262. Oriental Medic, a nossa especialidade é cuidar do seu sono. Vamos falar então dessa votação da venda do Shopping Diamonds, 49,9% restantes. Olha só, tá na tela. Atlético então fazendo essa votação, já está bem avançada, né? O Galo, ó, vamos lá. Ó, quem votou sim, quem votou não. 198 sim, no total de 198 votos. Então nenhuma abstenção e nenhum não. Votação vai até amanhã, mas acho que hoje ainda tem o resultado, né? Hoje já chega a 280, né? Que é o número necessário aí para ter essa aprovação, não é isso, Bertinho? A gente considera 2/3 do total de conselheiros para poder ter qualquer aprovação de um ativo do clube, né? Isso está no estatuto atual do Atlético, que precisa inclusive ser remodelado, né? Mas a urgência dos juros que o Atlético paga é incabível. Mais de 80 milhões ano passado? Não, mas é porque aí entra a questão cambial. Mas vamos colocar de uma forma muito honesta intelectualmente, que o Atlético paga mais de 50 milhões de juros todos os anos e recebe cerca de 8. Então, na matemática até do Stefano e do Elton... Tá dando prejuízo? Não fecha, não fecha. Né? Você é a favor da venda? Acho que já adiantou, mas eu vou perguntar objetivamente. Você é a favor da venda do restante do Shopping Diamond? Até um tempo atrás, não. Porque você, em alguns momentos, premia algumas gestões que não são tão competentes para fazer isso. Mas, nesse momento, sim,
Porque você vê que com cartas de crédito que o clube recebe e o que ele tem feito, o processo que a gente até vai falar daqui a pouco, é um processo quinquenal. O Atlético quer se estabilizar. E isso tem um plano que precisa de ser acreditado. A gente aqui é muito imediatista. Quando a gente briga com... Se a gente pudesse brigar com o filho da gente e mandar ele embora, né? Mas não tem jeito, né? Então o Atlético precisa de ter uma regularidade, uma vida saudável financeira. E para isso passa pelo Shopping Diamond e hoje sim não tem como. O Atlético tem que vender o shopping, certamente. Concorda, Steph? Concordo, e acho que até o mais importante desse momento, óbvio, a venda do shopping em si, ela é um problema, como o Betinho falou, vai despender de um ativo, e aí dinheiro vai pagar dívida, vai sumir o dinheiro. Não é isso que está acontecendo. É bom deixar isso claro. Poderia ser isso em gestões passadas, o Betinho foi perfeito nesse ponto. Poderia ser isso em gestões passadas, não é o caso. E o mais importante sobre essa venda, que agora, que eu vejo que sinalizou, é que está tendo uma coerência política dentro desse cenário. Porque você vê o ex-presidente Alexandre Calil indo lá e dando o seu aval para que a venda do shopping aconteça e todos esses gestores atuais do Atlético se comunicando e chegando num consenso, é muito importante, porque os bastidores, a partir disso, eles ficam mais tranquilos, mais calmos, não tem tanta rixa, não tem tanto ataque, não tem tanta briga, e isso acaba refletindo sim no campo. Então é muito importante esse momento para o Atlético que essa venda do shopping está trazendo. Quer complementar? Não, tem muita gente especializada, né, falando e colocando que o tamanho da importância do Atlético vender o shopping. Então, quando a gente entra numa discussão, a gente também tem que colocar, aceitar que aquelas pessoas que estão trabalhando e a gente vendo tudo que eles já fizeram e o que eles têm, o que eles proporcionaram para a história deles empresarial, é valioso a gente pegar e falar assim, a torcida precisa confiar que é o melhor caminho. E quando a gente pega os números, cada detalhe, né, o valor é 390 milhões, não é isso? O valor do shopping, esse restante. Não, a questão ainda estão avaliando essa questão. Então, mas é um valor alto que vai pegar e ser usado para dar uma diminuída, para dar uma amortizada, naquela dívida onerosa, absurda que o Atlético tem. Então, é o caminho para o Atlético, em 10 anos, poder caminhar com as próprias pernas, tendo um time forte, que o objetivo do Atlético é esse, é futebol forte. Então, é o caminho para acontecer. E que com um Atlético forte, com um Atlético instituição, venha surgir novas formas de ganhar dinheiro dentro do Atlético, como é o caso da Arena. Gente, o Elton tá voando. Sabe por que o Elton tá voando? Acabou. Ele me indicou, comecei a tomar hoje. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que isso vai dar. É a marca peruana Primers, gente. Eu tenho que fazer a pergunta para você. Como é que tá a sua vida sexual? Você está sem disposição, se sentindo literalmente para baixo? Então vamos ter uma conversa de homem para homem? Você sabia que muitos relacionamentos acabam exatamente pela falta do desejo sexual? É por isso que eu vou indicar para você o estimulante sexual dos Incas. Hoje eu vou apresentar então a marca peruana Primers. 100% natural, ela aumenta seu libido, te deixa pronto, preparado para aquele momento que todo mundo gosta. Então escute o depoimento do Carlos Eduardo, que usa e recomenda o produto. Olá, meu nome é Carlos Eduardo, estou aqui com esse estimulante sexual maravilhoso, a marca peruana da Primes, que dá energia, dá força, dá vigor. E eu só tenho a agradecer, após 4 semanas tomando, a minha esposa também está achando maravilhoso. Tomei 2 cápsulas antes de começar o programa, eu já estou me sentindo mais animado. Aumenta a libido, aumenta a sua energia, reforça e garante a imunidade, auxilia no emagrecimento, protege o coração, melhora o humor e muito mais. Então tá aí na sua tela, muito fácil, são 2 cliques, pode chamar no WhatsApp, o número é o 319, ali tá pequenininho para mim, mas eu vou lá, 983433180. Então vamos lá, 983433180. 3180. Aí sim, chame agora mesmo e você vai agradecer pelo resto da vida. E tem promoção, hein? Comprando 3 potes, 30% de desconto e frete grátis para todo o estado de Minas Gerais. Então não perca tempo, volte a fazer bonito. Te passei o telefone, eu não precisei porque a minha já está aqui, ó. Então, claro, você vai entrar em contato e pegar a sua marca peruana Primers, melhorar a sua vida, melhorar a sua autoestima. Vamos falar do América? Melhorou o América, hein? Mesmo jogando fora de casa, partiu para cima do Corinthians, 13 finalizações, foi mais que o rival teve, e aí saiu na frente e acabou sendo castigado
pelo gol de empate, mas uma boa partida do América em Betinho. Pois é, cara. Eu sempre disse que o Wagner Mancini é subestimado. Ele conhece de bola, ele tem uma questão aí que entra na questão dos rebaixamentos e tal, e nesse abandono que ele deixa dos clubes, mas ele sabe montar um time. O América vai brigar, pra mim, no meio de tabela. O América não vai ser um time que vai disputar, talvez como prêmio, uma Sul-Americana. Não penso que o América chegue na Libertadores esse ano, mas é um time que vai se acertar, não vai brigar pelo rebaixamento se mantiver essa constância. É um time que tem também uma definição de jogo muito legal. Você tem ali o Lucas Cal fazendo a proteção ali no meio como um volante, e isso ganha segurança na saída do time. Então, acredito que o América, e Elton e Stefano, é um time consistente, não brilhante, mas tem jogadores interessantes. Gosto do Pedrinho. Muito Esse bom menino que jogador, entra. também gosto. Acho que ele vai crescer muito, ele tem muito a evoluir. Você tem o Aloysio ali que dá voador em todo mundo, mas é importante. Tá crescendo. Jogou bem ontem. Tá crescendo. É Tá só melhorando. importante você ter um cara desse. Você tem um Jailson, cara. Você tem um goleiro, você tem um centroavante, você tem algumas peças ali muito potenciais, sabe? Sabe o que eu gostei muito do jogo de ontem? É porque o América saiu, possivelmente, de um dos piores jogos do América na temporada, que foi a partida na Libertadores contra o Del Valle. Isso é interesse também. Né? Mas foi uma partida ruim, que a gente olhou o América e falou assim, nossa, América, pô, que partida ruim, que partida fraca. Foi 3-0, podia ter sido mais. 3-0 poderia ter sido mais. E ontem, que partidaça do América. Como é que muda? E quando sai assim, mostra o quê? Que o time tá maduro, o time é consistente, o time tem jogadores que podem fazer muita diferença lá na frente no campeonato. Às vezes para dar aquela beliscada, na sexta vaga, na sétima vaga, que aqui no Brasil aparece vaga da Libertadores, que é uma festa, né? Então, às vezes, puxa uma vaguinha para cá e cai na mão do América, porque é um time interessante de se ver. E ontem, no primeiro tempo, o América tinha já que ter saído assim, bem, já com um placar bom para cima da equipe do Corinthians. Porque o América criou para sair vencedor do jogo contra o Corinthians. Vamos ouvir o Wagner Mancini. Então, o que ele achou do jogo? Hoje, o time jogou muito bem o primeiro tempo e jogou muito bem o segundo tempo também. Foi dono das ações, chutou mais, teve mais lances de perigo. A imposição, a personalidade da equipe do América hoje tem que ser destacada, porque não é fácil você vir aqui enfrentar o Corinthians, que era líder do campeonato, com o estádio lotado, e ter um desempenho dessa forma. Então nós temos que enaltecer os atletas, a dedicação. Olha, eu vou enaltecer, inclusive, a gente já falou aqui a atuação do Aloysio. Ô, Stefano, eu tive a oportunidade de conversar com o Marcos Salum no dia que ele fechou a contratação do Aloysio. E aí ele falou comigo assim, vocês vão assustar com a qualidade técnica. Porque muita gente não lembra, o cara estava aqui em 2012. Ele falou, o jogador vai vir muito bem, ele jogou lá em alto nível, não é aquele cara que foi na China para ganhar dinheiro, tanto que se naturalizou chinês, enfim, atuou até pela seleção lá. Cara, ele veio muito querendo mostrar serviço e tecnicamente chamou a atenção desde o início. Então, uma grande partida, um bom cartão de visitas, digamos assim, porque está no começo ainda da passagem dele, né? Está numa crescente absurda. Ele está melhorando jogo após jogo e com certeza marcando gols. A tendência é a confiança aumentar. E a questão do América na Libertadores, por exemplo, só para a gente retomar esse ponto, é que mostra muito mais que o América não entendeu ou não estava familiarizado com a competição do que com a qualidade técnica do América em si. O América tem problemas, o América precisa se reforçar, isso o próprio Alencar, o próprio Salum, eles já cansaram de dizer que eles vão atuar na janela de transferência do meio do ano. Só que o América ele não vai ser, eu concordo plenamente com o Elton, ele não vai ser o time para brigar por zona de rebaixamento, ele vai beliscar ali, talvez essas vagas que são de jogada de grila, de Libertadores para sétimo, oitavo, nono colocado. Então, uma Sul-Americana, às vezes. O jogo ontem é um retrato do América. O América não se intimida mais com peso de camisa, porque o América ele tinha muito isso, né? De quando ele subia para a Série A. Um dos grandes problemas era se intimidar com o peso das camisas, às vezes adversários até piores, em situações técnicas piores, mas é o Corinthians, é o Internacional, era o líder do campeonato, Santos, né? Então, assim, não tem mais essa de se intimidar pelo peso da camisa, conhece a competição que está jogando, tem um elenco que corresponde àquela competição, então dá para aproveitar momentos em que o Corinthians joga mal, como foi ontem, e crescer e buscar o resultado. Concordo com você, o Corinthians conseguiu empate, porque o América estava muito melhor, teve muito mais chances,
Então, a gente está falando de um time que vai dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro, com certeza. Assim, só para deixar claro, quando a gente não comenta, que a gente fala assim, esse time vai lutar por Sul-Americana, porque com as competições tão inchadas como a gente está vendo, até um 15º, um 16º tá indo para Sul-Americana. Poucos times não ficam nem em rebaixamento, nem sem vaga. Né? É o limbo, né? São Tem alguns times 3. que ficam no limbo. Então, assim, 14º e 16º. o América não é esse time que vai ficar no limbo. O América é um time, por isso que eu falo que uma vaguinha que surgir ali de Libertadores é um time que eu tenho uma certa confiança. Por isso, só para deixar claro, porque eu não falei lutar por Sul-Americano. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e a gente volta falando da Fórmula 1. Que corrida ontem em Mônaco. Não saia daí que a gente volta com tudo. Estamos no ar, no YouTube. Ô Betinho, sabe quem acabou de votar a favor da vinda do Daimon? Quem? Alexandre Calil. Olha lá, ó. Alexandre Calil, que foi um... Quantos votos? 207. Já tá aproximando bem rápido. Tá caminhando, né? Para 280, então... Tem a isso aí prerrogativa de coisa... votar online, da outra vez não tinha, né? Então, quem não for lá, não tem muita desculpa para não votar. Pode votar online? Pode. A jurisprudência desse ano, em função da pandemia, permitiu com que a votação ocorresse online. Da outra vez o desespero foi exatamente esse, porque você tinha que carregar praticamente os conselheiros para a sede. Né? Levar os outros. Então, hoje isso é mais do íntimo do cara, dele sentir que ele tô indo aqui mostrando para vocês que eu estou votando, do que uma necessidade obrigatória. Quando a gente fala que esse momento pode ser um momento histórico, assim, de pensar a longo prazo, o Atlético vai ter um estádio, vai ter uma dívida menor, né, que vai ser amortizada, uma dívida que um clube pode respirar, pode caminhar com essa dívida. O Atlético vai poder montar um time mais forte. A sede ela deve mudar de lugar, deve fazer um movimento muito maior ali na região da Arena MRV. Então, isso tudo vai valorizar bastante e vai estar entrando dinheiro para o Atlético. Vai ser um lugar de multiuso, né? Vão ter eventos, vão ter shows ali dentro daquele espaço que está ficando muito bonito. Estive lá na sexta-feira, até no lançamento do livro do Betim e pude acompanhar aí de perto aí como está sendo do Galo, vai receber visitas. Exatamente. Com o Sérgio Coelho, as ideias dele são bem ousadas, né? Figuraça, gente finíssima. Isso é legal, cara, isso é bacana e a gente sempre torce para tudo dar certo, né? Eu não fico aqui na torcida pensando que, nossa, esse negócio vai dar errado. Não, gente, vamos pensar o positivo, pensar o certo e que as coisas vão caminhar para o time ficar bem estruturado e conseguir pagar as dívidas. Olha, eu vou mudar radicalmente de assunto. A gente estava discutindo no começo do ano possibilidades da Série B e tudo. E eu falei, gente, o Grêmio não precisa nem disputar. Já subiu. 10 milhões de folha salarial. Outro dia eu vi que no banco tem 3 jogadores somados que dão 1 milhão. Ninguém consegue. Campas 400. Thiago, que jogou no Palmeiras, mais 300. Thiago Santos. Benítez, 300. 1 milhão em 3 jogadores. Aí o Douglas Marques tinha falado, eu aposto com você que o Grêmio não sobe. Eu falei que o Grêmio não sobe? Me manda seu pix. Aí ele tá me provocando aqui, ó. Falei, André, o Grêmio não vai subir. O Grêmio contratou muito mal. Você acha que é por aí, ô Stefano? Contratou mal, o Grêmio corre risco de não subir? O Grêmio tá com um problema do Cruzeiro de 2020 especificamente. Achar que a camisa vai subir. Mas você não acha que cabe umas críticas ao Roger, cara? Os jogos que eu vi do Grêmio, eu achei o Grêmio muito mal. Eu não tenho paciência. Mas tem peça pra produzir mais. Mas convenhamos, cabe críticas ao Roger, com certeza. O Grêmio tem que jogar melhor, tem que entender a situação. Mas, cara, olha o elenco que ele tá entrando em campo. Você não precisa de ser o gênio da tática, da técnica, não precisa de ser o melhor treinador do mundo. Ontem o Grêmio, eu assisti ontem Vila Nova e Grêmio, cara. Cara, era o 18º colocado contra o Grêmio. Entendeu? O Vila Nova vai brigar pra não cair na Série B. O Grêmio não pode passar em branco num jogo desse, tendo um ataque que tem. Então, você vê que tem um pouco de desprezo ali. Eu acho que isso... Vamos ter que voltar. Tá, estamos voltando pra TV. Tem uma pergunta pro Betinho, mas vamos fazer uma prorrogação curta hoje que ele responde.
corrida mais emblemática do automobilismo mundial. Muita gente queria estar em Mônaco e no grid teve de tudo. Ex-piloto, ator, estrela da internet, modelo, jogador de futebol e chefes de equipe. Toto Wolff, da Mercedes, disse que estava feliz com a chuva que começava a cair antes da largada. Hamilton largou em 8º e o Russell em 6º. A pista molhada era a chance de seus pilotos ultrapassarem num traçado famoso por ser difícil de ganhar posições. E a água apertou. A largada aconteceu mais de 1 hora depois do previsto. Com a condição do tempo, as equipes sabiam que as estratégias seriam fundamentais e definiriam o vencedor do dia. Acidentes também eram prováveis. E essa batida de Mick Schumacher trouxe a bandeira vermelha e mais uma parada. A Ferrari errou quando não podia, e esse erro veio dos boxes. Leclerc, que tinha feito uma excelente classificação e estava liderando a prova, foi chamado para trocar os pneus de chuva extrema pelos intermediários. Já o companheiro de equipe, Carlos Sainz, bateu o pé e disse para a equipe que iria direto do pneu molhado para o slick. E deu certo, mas só para Sainz. Leclerc colocou os slicks tarde demais. Ele acabou apenas em 4º lugar. Ele disse que não entendeu o que estavam fazendo e o semblante não escondia a insatisfação. A Red Bull foi ainda mais precisa na tática e Pérez voltou à frente do espanhol. Ele foi muito bem na defesa de posição, mesmo com o pneu que estava mais gasto. Foi no relógio, mas a vitória veio e o gostinho foi o mesmo. Vem com tudo Sérgio Pérez no capricho para vencer em Mônaco. Ele disse que estava muito feliz e que é uma vitória especial por ser em Mônaco e ainda mais em condições difíceis. Foi a 3ª vitória de Pérez na carreira, a 1ª na temporada e já no icônico circuito de Mônaco. Ter subido no lugar mais alto do pódio aqui veio num momento importante na temporada para o mexicano. Isso porque Checo precisou ceder a posição para o companheiro de equipe Max Verstappen na corrida em Barcelona. Se ele tivesse vencido o GP da Espanha, seria hoje o líder do Mundial. O primeiro ainda é Verstappen, que terminou em 3º. Russell, da Mercedes, foi o 5º colocado e o companheiro de equipe Hamilton foi só o 8º. O heptacampeão mundial diz que normalmente tem um carro bom na chuva, mas que o desse ano não está legal. A próxima parada da Fórmula 1 é em Baku, no Azerbaijão. E você acompanha tudo, claro, aqui na Band. Olha só, parabéns primeiro, né? Uma transmissão sensacional. Tá caminhando para o mesmo lado, né? De ser tão emocionante quanto do ano passado. Fórmula 1 tá muito legal de acompanhar. Voltando a falar da venda, você acredita que saiu voto negativo? Voto não? Saiu? 2 votos. O Gabriel tava até me soprando o nome aqui, mas não vamos entrar nesse mérito, não. 2 votos negativos. 213-2. Damastor Nascimento Machado. É. Cadê o que votou? Tá lá embaixo. Não. Tinha um Hélio Costa ali também. Ô Betinho, fala do seu livro. Vamos mostrar aí o seu livro. Bem legal, a gente já mostrou no intervalo. Mas o pessoal da TV Betinho, também merece ver. A Cachorrada Venceu. Sobre o que o livro? Conta pra gente, Betinho. O livro passa pelo momento do Atlético desde o Afogados da Engazeira. Vou falar nisso. Caiu. Até o Aleph aqui, ó, tá vendo? Começa com o Aleph, goleiro do Afogados. Que... Recebeu a camisa do Vitor, tem que tirar essas coisas no bom humor, né? Mas é uma questão, é uma linha do tempo com interações, inclusive com vídeos, né? Você tem um QR Code que você clica para poder interagir com o texto, mas conta depoimentos do Hulk, do Everson, do Ricardo Guimarães, do Rubens Menin, de todo mundo que envolveu-se na história do Atlético nesse momento, grandes jornalistas, grandes personalidades também e grandes torcedores do Atlético, né? Comuns, não comuns, que falam sobre isso. O pai do Felipe, que foi um torcedor símbolo do Atlético, que fala de um depoimento no momento que eles foram para o jogo, quando ele estava já debilitado. Cara, é um livro em linha do tempo que conta a quase vinda do Thiago Neves, que parou o Belo Horizonte, né? Pois é, tem coisa negativa também, né? Não é assim, tudo foram flores, né? Mas sabe o que é o legal também, quando a gente mostra o nome do título, né? A Cachorrada Venceu. Para quem tá acompanhando em casa, esse era um xingamento da torcida do Cruzeiro para a torcida do Atlético. Isso entre a década de 80 e final da década de 90. Era muito tratado desse jeito, chamado de
cachorrada. E aí, hoje, olha só, a cachorrada venceu. Pegou aquele apelido que era pejorativo, que era um xingamento, para colocar num livro e contar uma história de possivelmente um dos momentos mais espetaculares da história do Atlético, né? Que parte a partir do momento do goleiro do boné vermelho. Onde que compra o livro? Quem tiver interessado, tá Nas vendo? lojas do Galo e na Arena MRV, daqui a pouco vai estar nas grandes livrarias também, mas passa muito por isso aqui, o quebra-cabeça que passa tudo pelo estádio do Atlético, ou seja, existia uma urgência de, com a saída do Dudamel, trazer um cara que montasse um elenco, e aí conta a história. Agora eu vou te apertar. Ano que vem é a inauguração da Arena MRV. Tem gente apostando que vai ter novidade no Atlético, inclusive o Everton Guimarães, que vai mudar o técnico aí se o Turco não entregar título. Você acha que o Cuca volta? O Everton acha que sim. Nem o Cuca tem certeza das suas ações nas próximas 24 horas. É verdade. É verdade. Quem conhece sabe, nem o Cuca sabe. Mas ele falou assim que esse ano cumpriria o que ele disse. Não vai treinar ninguém. Palavras do Cuca. Inclusive, temos um depoimento importante dele aqui. Mas é isso, cara. O Atlético, tudo passa pela Arena. O Atlético tem uma intenção de fazer esse movimento, de trazer tudo para o estádio do Atlético. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o YouTube, vamos fazer uma resenha rápida lá, uns 10 minutinhos, para a gente responder aqui algumas perguntas que apareceram no nosso chat. Continuar aqui a resenha. Muito obrigado para você que acompanhou na tela da Band. Ó, estamos aqui agora só no YouTube. Ô, Betinho, teve uma pergunta para você do Flávio Antovi. Como ficou a contrapartida financeira da Arena MRV? Acho que não tem muita novidade, não tem? Não, o Atlético negociou essas contrapartidas, inclusive ali existem intervenções viárias que são necessárias, mas é porque o pessoal está querendo que mensure isso, sabe? Caiu para tanto. E falar isso agora é impreciso, ninguém consegue mensurar nesse momento, inclusive porque as obras viárias não começaram a acontecer. O Atlético a Arena estava fazendo orçamento sobre isso, então isso só vai ser mensurável daqui a pouco. Mas ainda vi que algumas pessoas estavam querendo estimar quanto que baixaria, mas ainda isso seria um chute, eu não tenho essa capacidade, eu não posso fazer isso. Deixa eu fazer jabá para amigo, pode fazer jabá para amigo? Claro! Betinho, no lançamento do Cachorrada venceu, tirou foto com o Reinaldo, tirou foto com um monte de ídolo do Atlético. O Elton, simplesmente levando um tostão no podcast dele, lá no Bora Pra Resenha. Daqui uns dias estamos ficando importantes. Tá demais, cara. Já rolou o Tostão, tá marcado? O Tostão vai ser um dos nossos entrevistados. Já estamos. Vai ser uma aula, hein? Tá encaminhado com ele. Eu vou invadir o estúdio lá. Então o pessoal que tá aí no YouTube, vai lá no YouTube mesmo aí, dá aquela força pra gente, dá a moral lá, vai lá no Bora Pra Resenha podcast e eu sou seguidor lá pra ser inscrito. Já assisti lá, vários, é muito legal. É sensacional. Cara, e assim, o Tostão teve no jogo contra o Sampaio Corrêa, tava no Mineirão. Outro dia eu tava... Opa! Vamos fazer o seguinte, então, vamos sortear aqui no programa agora? Eu coloquei como uma dedicatória ao Everton, mas eu pego um ao vivo pra vocês, zerado pra vocês. Posso sortear um aqui agora? Pode. Pessoal, então tá valendo. Participa aí, ó, 997727663. Manda que tá inscrito no canal, fala que é o livro do Betinho, né? Uma criação também coletiva. A Cachorrada venceu, esse livro legal aí. Se você quiser participar, já vai participando aí, manda no WhatsApp que a gente vai sortear ainda nesse prorrogação, hein? Tem que estar inscrito no canal. Ô Betinho, o pessoal tá brincando muito aqui, repetindo muito a história do Afogados. Sim. Você acha, porque assim, é bem emblemático, que é o ponto de partida para talvez o melhor time da história do Atlético. Talvez, porque essa discussão aí é complicada. Você acha que foi o maior vexame da história do Atlético e ele possibilitou toda a virada que aconteceu com a vinda de Sampaoli? Os simbolismos são muito temporais. O Campeonato Mineiro já valeu mais que a Libertadores em dada época. Mas, sim, pensando nessa temporalidade, acredito que foi um dos piores fracassos do Atlético na sua história centenária. Houve outros. Mas foi um ponto de partida porque o Atlético precisava ali, com urgência, para quem não se lembra, o Stefano não se lembra, o Elton se lembra, o Atlético estava no final do licenciamento, perto de anunciar o início das obras. Então fala, gente, nós vamos inaugurar um restaurante sem ter utensílios e ferramentas adequadas para isso. Então isso já começaria com problemas, inclusive o depoimento do CEO também fala sobre isso, como é que a gente vai inaugurar um negócio assim? E aí 4 ou 5 dias
que pareciam muito tempo para a torcida do Atlético, foram suficientes para trazer o Sampaoli. E o Sampaoli é visto aí, também as pessoas vão perceber, que ele teve falhas, deixou de ganhar por ser inflexível em vários momentos, mas foi o grande construtor desse time, né? E a importância dele ter vindo 5 dias depois mudou esse cenário, o olhar de que, não, o Atlético não é para perder. O Atlético tem que ter o Atlético tem que ter uma mentalidade vencedora. Se vai ganhar é outra história. O Atlético deixou de ser campeão por 3 pontos, perdidos lá pro Goiás ou pro Vasco. Você pode escolher. Vasco, pro Botafogo. Ele perdeu para jogos, né? Ele perdeu 3 pro Goiás na Serrinha. Perdeu 3 pontos pro Goiás, perdeu 3 pontos pro Botafogo e perdeu 3 pontos pro Vasco. Sim. Foi um 3-2 lá em São Januário, foi o 2-1 pro Botafogo no início do campeonato lá no Engenhão, foi 1-0, né, pro Goiás? Sim. 1-0 pro Goiás, então, e tem um momento marcante também, já na conquista de 2021, foi o Júnior Alonso explicando a importância dos jogos contra equipes que estavam na parte de baixo, é um bastidor do Atlético, ele fala assim, o ano passado perdemos o campeonato por perder para times que estavam na zona de rebaixamento. O jogo de hoje é jogo para título, é jogo para ser campeão. Então vamos entrar para vencer. E essas coisas são importantes, né? E entra no que você falou no programa, que não se ganha campeonato ganhando de Flamengo e Palmeiras. Ali se trocam pontos. Se ganha ganhando de Juventude, de Chapecoense, de times que não são menores, mas que estão às vezes no meio da tabela e naquele momento não disputam nada. É esses times que fazem diferença. Exatamente. Tanto é que foi o jogo contra o que o Wehrli deu o passe para trás com 1 minuto de jogo. Em 2021, que o Galo fez a virada 1 minuto depois, o Atlético empatou. O Hulk chegou pro zagueiro, gente, o Nathan Silva e falou assim, nós precisamos torcer por mais 89 minutos, fica firme que nós vamos virar. O Atlético fez um empate, depois o Jair fez a vitória. Aquela vitória foi uma das mais importantes do ponto de vista anímico do time, porque o Atlético precisava vencer. Foi Cuiabá. Era o quê? Cuiabá. Tá lembrando, um time verde. Isso. Cuiabá. Não era Juventude ou Cuiabá. Cuiabá. Juventude foi outro jogo difícil. Ele faz um gol, né? Ele vai tocar pro Everson, a bola um pouco mais distante. Na falha de comunicação. Falha total. Aqui, não tem jeito. O nosso chat é polarizado. Não, mas o pessoal tá lembrando do Juazeirense aí, que é talvez o maior vexame do Cruzeiro. É que o Cruzeiro também já foi eliminado por outras equipes na Série B. O Juazeirense tá na Série C ou D? Tava na D. Tava na D. Quando eliminou o Cruzeiro, tava na D. Eu me lembro de uma eliminação do Cruzeiro pro Santa Cruz, que foi a primeira fase. Então, mas Santa Cruz tem tradição. Então, isso aí foi em 97. Mais tradicional, isso aí foi em 97. E o Santa Cruz estava na Série B nesse ano. 97. Eu lembro que nessa época era assim, caiu. Teve uns 4, acho que foi 4-0 lá, 3-0 aqui, foi um 3 esquisitíssimo. Teve um jogo que o Cruzeiro atacou, não fazia gol. Juazeirense nesse momento está na Série D. Série D. Mas eu acho muito difícil esse negócio da gente relativizar. Esse é o maior fracasso, essa é a maior zebra. Porque eu acho que vai muito do momento, do que está acontecendo, como que foi a construção daquele jogo. É muito complicado. Eu tô aqui pensando... Mas você lembra que o Galo tinha sido eliminado uma semana antes pro Union Santa Fé? Union. Vexame. Aí o Galo uma semana depois perde pro Afogados. Aí você fala assim, poxa, nós vamos inaugurar um estádio, cara. Esse foi o pensamento dos caras. Falaram assim, cara, nós vamos fazer um estádio aqui. Pra quê, velho? E quando a gente fica pegando aí, o do Cruzeiro, qual foi o maior vexame? O do América, tem gente que vai lembrar do Caburé. Poucos vão lembrar do Caburé. Sim, já teve um Caburé que veio aqui e eliminou a América. Eliminou o Vasco também numa outra oportunidade de Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil é o gostoso. É o que dá esse tipo de oportunidade. Tem que acontecer. O do Cruzeiro foi um jogo só? Não. Foram 2 jogos. Foi 1-0 lá, 1-0 aqui, foi pros pênaltis. O Cruzeiro perdeu os pênaltis. O Cruzeiro ganha o primeiro jogo aqui e perde nos pênaltis lá. Tá. Agora do Atlético foi um jogo só, né? Foi. Era um jogo... E foi pros pênaltis, foi um empate. Foi pros pênaltis. Então é muito relativo. Mas é um marco. É um marco, sem dúvida. E até porque deu início à montagem de um time que acabou subiu sendo... para o patamar. Betinho, muito legal contar com a sua participação. Muito obrigado. Inclusive saiu o vencedor, o Natanael Martins. O final de telefone dele é 1979. Xará de Natan Silva, que chama Natanael. Olha, eu não sabia talvez disso. seja o Natan. Talvez seja o Natan. Boa! Verdade. Obrigado pela audiência. Cara, ele vai gostar do livro, viu? Stefano Marquezine, muito legal ter sua participação novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Elton Novaes também com a gente. Satisfação. Valeu demais, galera. Um abraço aí para quem tá no YouTube. Muito obrigado pela participação. E essa semana promete. Então vamos falar muito ainda de futebol mineiro. Um grande abraço, boa semana para todo mundo.